Após a confissão bombástica de Cristina, Iracema conseguirá finalmente provar que Natanael é filho de Hermes e que, portanto, merece a herança da família Rosales. No entanto, isso gerará uma guerra entre os irmãos, pois Sara se recusará completamente a aceitar ter que dividir tudo que conquistou com alguém que apareceu do nada alegando ser filho bastardo do pai dela. Tudo começa com Cristina finalmente cedendo pressão de Iracema e concordando em realizar o exame de DNA que comprovará definitivamente a paternidade de Natanael. Iracema fica radiante com a notícia e promete que após a confirmação, Natanael terá tudo que lhe foi negado durante tantos anos. Cristina, porém, deixa claro que não quer nada da família Rosales, apenas quer que seu filho tenha o reconhecimento que merece e que o nome de Hermes seja limpo dessa mancha de ter abandonado uma mulher grávida. Iracema garante que assim que o resultado sair, ela mesma se encarregará de convocar toda a família para uma reunião e revelar a verdade de uma vez por todas. E aqui está o ponto crucial. Por que Iracema não está fazendo isso apenas por justiça? Ela não está fazendo isso apenas porque quer que Natanael tenha seu direito. Ela está fazendo isso porque odeia Sara. Porque quer tirar o sorriso arrogante do rosto de Sara. Porque quer ver Sara perder tudo que ela tanto se vangloria de ter. E Natanael? Natanael é apenas a ferramenta perfeita para conseguir isso. Um filho bastardo. Um segredo de família. Uma bomba prestes a explodir no meio do Império Rosales. Enquanto isso, Sara comenta com Roberto que está cada vez mais desconfiada das intenções de Iracema e que ela tem certeza de que a sogra está tramando algo grande contra ela. Roberto tenta acalmar a esposa dizendo que Iracema sempre foi dramática e que provavelmente está apenas entediada. Sara rebate dizendo que conhece Iracema há tempo suficiente para saber quando ela está planejando algo e que dessa vez ela sente que é algo realmente sério. Roberto sugere que Sara está exagerando por causa do estresse do trabalho. Sara então revela que mandou investigar Natanael discretamente e que descobriu que ele esteve se encontrando frequentemente com Cristina nos últimos meses. Roberto fica surpreso e questiona por que Sara não contou isso antes. Sara explica que queria ter certeza antes de fazer qualquer acusação e que agora tem certeza de que Iracema está usando Natanael para algum plano. E aqui vemos a diferença entre Sara e Roberto. Enquanto Roberto prefere ignorar os sinais, preferir acreditar que está tudo bem, Sara está sempre alerta. Sempre desconfiada. Sempre um passo à frente. Porque ela sabe que em uma família como a Rosales, você nunca pode baixar a guarda. Você nunca pode confiar completamente. Porque sempre há alguém tramando, sempre há alguém querendo tomar o que é seu. E Sara não chegou onde chegou sendo ingênua. Ela chegou onde chegou sendo implacável. Dias depois, o resultado do exame de DNA chega e confirma com 99,9% de certeza que Natanael é filho biológico de Hermes Rosales. Iracema quase chora de emoção ao ver o resultado e imediatamente liga para Cristina dizendo que agora sim, agora finalmente, a verdade vai prevalecer. Cristina pede para Iracema ter cuidado com a forma como revelará isso para a família, pois não quer que Natanael seja exposto a uma situação humilhante. Iracema garante que será tudo feito com a dignidade que Natanael merece e que ela pessoalmente garantirá que ele seja recebido como que ele é, um Rosales legítimo. Em seguida, Iracema convoca uma reunião de família extraordinária alegando ter um assunto de extrema importância para discutir. Sara imediatamente desconfia e questiona Roberto sobre o que a sogra poderia querer. Roberto não faz ideia, mas sugere que eles compareçam para descobrir. No dia marcado, toda a família Rosales se reúne na sala principal da mansão. Sara, Roberto, Melissa, Fernando e até mesmo os primos mais distantes estão presentes, todos curiosos sobre o motivo da convocação urgente. Iracema entra na sala acompanhada de Natanael e Cristina, causando um estranhamento imediato em todos os presentes. Sara franze a testa ao ver Cristina e questiona o que aquela mulher está fazendo ali. Iracema pede que todos se sentem pois tem uma revelação importante a fazer. Sara cruza os braços e diz que já imaginava que Iracema estava tramando algo. Iracema ignora o comentário e começa falando sobre Hermes, sobre o homem íntegro que ele era, sobre o pai maravilhoso que foi para seus filhos. Sara interrompe dizendo para ela ir direto ao ponto. Iracema então solta a bomba, revelando que Hermes teve um relacionamento com Cristina anos atrás e que desse relacionamento nasceu Natanael, que portanto é filho legítimo de Hermes e irmão de Sara e dos demais. Um silêncio absoluto toma conta da sala. Sara é a primeira a reagir, soltando uma gargalhada sarcástica e dizendo que isso é a coisa mais ridícula que já ouviu. Ela aponta para Cristina e a acusa de ser uma oportunista que está inventando essa história para tentar arrancar dinheiro da família. Cristina tenta se defender, mas Sara interrompe dizendo que ela não vai deixar uma vigarista qualquer manchar o nome de seu pai. Iracema então tira um envelope da bolsa e joga sobre a mesa, revelando que tem em mãos o exame de DNA que comprova tudo o que ela está dizendo.
Roberto pega o documento e lê em silêncio, ficando visivelmente chocado com o resultado. Sara arranca o papel das mãos do marido e lê também, ficando pálida ao ver a confirmação. Ela então olha para Natanael com ódio e diz que não importa o que diz esse papel, ele nunca será um Rosales de verdade. Natanael, que até então estava em silêncio, finalmente fala dizendo que não quer nada da família, que só quer o reconhecimento de que é filho de Hermes. Sara rebate dizendo que reconhecimento nenhum será dado e que ela vai contestar esse exame na justiça. Iracema sorri com satisfação e diz que Sara pode contestar o quanto quiser, mas que a verdade já está revelada e que Natanael tem tanto direito à herança quanto qualquer um dos filhos de Hermes. E aqui está o momento que Iracema tanto esperou. Ver Sara desmoronando. Ver Sara perdendo o controle. Ver Sara percebendo que seu império perfeito está prestes a ser dividido com alguém que ela despreza. É cruel? Absolutamente. É vingança pura? Sem dúvida. Mas para Iracema, depois de anos aguentando Sara, depois de anos vendo Sara humilhar as pessoas, depois de anos vendo Sara se achar superior a todos, essa vingança é doce como mel. Nos dias seguintes, a guerra entre Sara e Natanael se intensifica. Sara contrata os melhores advogados para tentar invalidar o exame de DNA e provar que Natanael não tem direito à herança. Iracema, por sua vez, contrata advogados igualmente competentes para defender os direitos de Natanael. A família fica completamente dividida. Alguns, como Melissa, acreditam que se Natanael realmente é filho de Hermes, ele merece sua parte da herança. Outros, como Fernando, ficam do lado de Sara dizendo que não vão aceitar um estranho chegando e levando o que é deles. Roberto fica no meio termo, tentando mediar a situação, mas sendo constantemente pressionado por Sara para ficar do lado dela. Sara chega a ameaçar o marido dizendo que se ele não apoiar completamente nessa guerra, ela vai considerar isso uma traição ao casamento deles. Roberto tenta argumentar que talvez seja melhor aceitar a situação e negociar uma divisão justa da herança. Sara explode dizendo que não vai dar um centavo sequer para aquele impostor e que prefere ver tudo queimar do que dividir com ele. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Sara. Porque não é sobre justiça. Não é sobre fazer o que é certo. É sobre controle. É sobre poder. É sobre não aceitar perder nada do que ela considera seu. Mesmo que isso signifique destruir a família inteira. Mesmo que isso signifique arrastar todo mundo para uma guerra judicial que vai durar anos. Sara prefere isso do que admitir que estava errada. Do que aceitar que Natanael tem direitos. Enquanto isso, Natanael se vê completamente perdido no meio dessa guerra. Ele confessa para Cristina que não esperava que as coisas chegassem a esse ponto e que está se arrependendo de ter aceitado fazer o exame. Cristina diz que é tarde demais para voltar atrás e que agora ele precisa lutar pelo que é dele. Natanael questiona se vale a pena destruir uma família inteira por causa de dinheiro. Cristina rebate dizendo que não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, sobre ele saber quem é seu pai, sobre ter seu lugar na história da família. Natanael não parece convencido, mas concorda em continuar com o processo. Iracema, ao perceber a hesitação de Natanael, o chama para uma conversa séria. Ela diz que entende que ele esteja se sentindo desconfortável com toda essa situação, mas que ele não pode desistir agora. Ela revela que Sara é uma mulher cruel e manipuladora e que se Natanael recuar agora, Sara vai interpretar isso como fraqueza e vai pisar nele ainda mais. Natanael pergunta se Iracema está fazendo isso por ele ou por vingança contra Sara. Iracema fica em silêncio por um momento e então admite que é um pouco dos dois. Ela diz que sim, quer ver Sara pagar por todos os anos de humilhação, mas que também genuinamente acredita que Natanael merece seu lugar na família. Natanael então pergunta se vale a pena destruir tudo por vingança. Iracema responde que às vezes a vingança é a única forma de justiça. E aqui está a verdade nua e crua. Iracema não está fazendo isso apenas por Natanael. Ela está fazendo isso por ela mesma. Pela satisfação de ver Sara sofrer. Pela satisfação de tirar de Sara tudo que ela tanto preza. E Natanael? Natanael é apenas uma peça nesse jogo. Uma peça importante, sem dúvida, mas ainda assim apenas uma peça. E ele está começando a perceber isso. Está começando a entender que está sendo usado em uma guerra que não é realmente dele. Mas será que ele terá coragem de sair dessa guerra? Ou será que a promessa de herança, de reconhecimento, de finalmente ter um lugar no mundo, será forte demais para resistir? Semanas depois, o processo judicial avança e o juiz determina que enquanto a questão não for resolvida definitivamente, Natanael tem direito a participar das decisões da empresa como acionista em potencial. Sara fica furiosa com a decisão e tenta impedir Natanael de entrar na empresa. Ela chega a ordenar aos seguranças que não deixem ele passar. Natanael,
Porém, chega acompanhado de seu advogado e de um oficial de justiça com uma ordem judicial que obriga Sara a permitir sua entrada. Sara não tem escolha a não ser ceder, mas deixa claro que vai tornar a vida dele um inferno. E ela cumpre a promessa. Nos dias seguintes, Sara faz de tudo para sabotar Nathanael dentro da empresa. Ela não o inclui em reuniões importantes, não compartilha informações cruciais, não consulta em decisões estratégicas. Quando Nathanael reclama, Sara diz que ele pode ter um papel no papel, mas que na prática ele não passa de um intruso que não sabe nada sobre o negócio da família. Nathanael tenta provar seu valor apresentando ideias e propostas, mas Sara as rejeita sistematicamente sem nem mesmo analisá-las. A tensão entre os dois fica tão grande que os funcionários começam a ficar desconfortáveis, sem saber de que lado ficar. Roberto tenta novamente mediar a situação, pedindo para Sara ser mais profissional. Sara rebate dizendo que está sendo profissional demais ao não ter expulsado aquele impostor aos chutes. Roberto então sugere que talvez seja melhor fazer um acordo extrajudicial, oferecer uma quantia para Nathanael em troca dele abrir mão da herança. Sara considera a ideia por um momento, mas então diz que não vai dar satisfação a Iracema de ver ela cedendo. E aqui vemos o quanto o orgulho de Sara é maior que sua racionalidade. Porque um acordo extrajudicial seria a solução mais inteligente. Pagaria menos do que uma divisão completa da herança e acabaria com a guerra de uma vez. Mas Sara não consegue fazer isso. Porque fazer isso seria admitir derrota. Seria dar o braço a torcer. Seria mostrar fraqueza. E Sara prefere arrastar isso por anos, gastar fortunas em advogados, destruir a paz da família inteira, do que admitir que perdeu. Isso não é força. Isso não é determinação. Isso é teimosia destrutiva. Isso é orgulho cego. E no final, quem vai pagar por esse orgulho não é apenas Sara. É toda a família Rosales. Meses se passam e a guerra judicial continua sem perspectiva de fim. Nathanael, cansado de toda essa situação, finalmente toma uma decisão. Ele procura Sara e propõe uma conversa em particular, sem advogados, sem Iracema, apenas os dois. Sara aceita, curiosa para saber o que ele quer. Nathanael então surpreende Sara dizendo que está disposto a abrir mão de toda a herança em troca de apenas uma coisa, que Sara reconheça publicamente que ele é filho de Hermes. Sara fica em silêncio, processando a proposta. Nathanael explica que nunca quis o dinheiro, nunca quis destruir a família, só queria saber quem era seu pai e ter o reconhecimento de que é filho dele. Sara questiona por que ela deveria acreditar nele. Nathanael responde que ela não precisa acreditar. Ele está disposto a assinar qualquer documento abrindo mão de todos os direitos sobre a herança, desde que Sara faça uma declaração pública reconhecendo a paternidade. Sara considera a proposta. Sua mente trabalha rapidamente calculando os prós e contras. Se aceitar, ela mantém todo o dinheiro, toda a empresa, tudo que é dela. Mas terá que admitir publicamente que Nathanael é seu irmão, o que mancharia a imagem perfeita da família Rosales. Se recusar, a guerra continua, os custos sobem. E há o risco real de um juiz eventualmente decidir a favor de Nathanael. Após longos minutos de silêncio, Sara finalmente responde. Ela diz que aceita a proposta, mas com uma condição adicional. Nathanael nunca mais poderá usar o sobrenome Rosales. Nathanael fica visivelmente magoado com a condição, mas após refletir, concorda. Os dois apertam as mãos, selando o acordo. E assim termina a Guerra das Rosas. Não com uma vitória completa de nenhum dos lados. Não com justiça plena sendo feita, mas com um acordo amargo onde todo mundo perde um pouco. Nathanael consegue o reconhecimento que queria, mas perde o sobrenome. Perde a chance de realmente fazer parte da família. Sara mantém a herança, mas tem que admitir publicamente algo que queria esconder. Tem que aceitar que seu pai teve um filho fora do casamento. E Iracema? Iracema fica furiosa quando descobre do acordo. Ela acusa Nathanael de ser fraco, de ter desistido quando estava tão perto da vitória. Nathanael responde calmamente que não estava em uma guerra para vencer, estava em uma busca por identidade. E que essa busca terminou. Ele agora sabe quem é seu pai. Tem o reconhecimento oficial. E isso é suficiente. Iracema tenta argumentar, mas Nathanael já tomou sua decisão. Ele agradece a ela por tudo que fez, mas deixa claro que daqui para frente ele vai seguir seu próprio caminho. Um caminho longe da família Rosales. Longe de Sara. Longe de toda essa guerra. E assim, Nathanael sai dessa história não como um vencedor, não como um perdedor, mas como alguém que finalmente encontrou paz. Porque no final, às vezes a verdadeira vitória não é conseguir tudo o que você quer. Às vezes a verdadeira vitória é saber quando parar de lutar e seguir em frente.